E aí, turminha, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui hoje mais de curiosidade. Eu tenho alguns componentes antigos aqui, que acabaram sobrando, né? Ou que eu ia fazer algum. Troquei o capacitor da televisão, capacitor, resistor, alguns componentes aqui, né? Semicondutores. E por algum motivo acabaram ficando aqui comigo. Alguns eu até vou guardar, né? Como histórico, né? Mas eu quero fazer um vídeo. Mas que tá ruim, hein? Fazer um vídeo mostrando alguns formatos que tinham, alguns tipos de componentes, né? Como eles eram antigamente, como eles estão agora. Eu acho que vai ser um vídeo bem interessante, um vídeo de curiosidade aqui. E também eu já aproveito para fazer uma limpeza aqui, que uma boa parte disso aqui vai ser descartado, né? Então eu vou preparar aqui, organizar aqui direitinho e vamos começar aqui o vídeo. Um outro fato interessante nos capacitores antigos é que às vezes eles vinham, muitas vezes inclusive, né? Eles vinham mais de um capacitor no mesmo invólucro. Isso diminuía um pouco o tamanho do capacitor, né? Ele ficava mais enxuto. E você usava só uma canequinha para todos eles, né? Você tinha um negativo comum e vários capacitores dentro deles. Era muito usado em fonte de televisão antigamente. 60, 70 usava bastante. Esse aqui, por exemplo, tem 4 capacitores dentro dele, tá vendo? Um capacitor americano aqui, de 82. Ó, você pode ver, dentro dele tem um capacitor de 300 microfarads por 175 volts, de 200 micro por 150, de 10 por 150 e 100 por 150. Para vocês saber qual que é o capacitor de cada terminal, né, para colocar no circuito, basicamente existiam duas formas. Esse aqui, por exemplo, ele era com formas geométricas, tá vendo? Um semicírculo, o terminal que tiver desenhado mais perto dele um semicírculo é o capacitor de 300 micro por 175. Aí você vem aqui, ó, esse capacitor ele tem uma madeira aqui embaixo, né, de isolamento. O semicírculo é esse aqui, ó, um semicírculo aqui embaixo, perto do pad. Então ele é o capacitor de 300. Esse aqui é o indicado por um quadrado, um triângulo, e esse aqui não tem nada. Então você consegue saber qual é a relação, qual o terminal e qual o capacitor dentro dele. Uma outra forma de se fazer essa identificação é desse jeito aqui, ó. Esse aqui é uma de indústria brasileira, né? Deixa eu ver se tem a data nele. Tá vendo? Ele também tem 4 capacitores dentro dele, ó. Um de 300 micro por 200 volts, um de 200 por 150, outro igual e um de 10 por 150. Ele identifica por cores, tá vendo aqui, ó, VM é vermelho, amarelo, verde e azul. Esse é ele, que o pessoal faz? Ele põe uma pintinha aqui no terminal, ó, da cor, ó. Tá vendo esse terminal vermelhinho? É o de 300 por 200, você vê aqui, ó, vermelho. Aí você faz uma correlação do terminal com o capacitor através da cor. Então você quer usar o de 10 por 150, o azul. Então você vem aqui, ó, esse terminal aqui que você vai usar, 10 por 150. Essas eram as duas formas mais comuns de identificação de capacitores, né? É bem interessante, bem histórico, né? Hoje em dia não se usa mais isso aqui, mas como história é bem interessante. Inclusive pode ainda se deparar, né? Se for reparar uma televisão dessa época aqui, pode se deparar com um capacitor desse aqui. Hoje em dia não tem mais, tem que fazer uma adaptação, usar 4 capacitores separados, né? Não tem o que fazer mais. Mas é bem interessante historicamente, né? Esse aqui, ó, ele até tem mais de um capacitor dentro também. Mas são todos iguais, então não precisa de identificação. Tá vendo? Tem até um outro meio de se fazer capacitores dentro do mesmo invólucro, ó. São todos iguais, não precisa de identificação. É isso aí. Então vamos ver o que a gente consegue fazer aqui mais. O que eu tenho mais aqui? Vamos ver. Sim, pessoal, eu um dia abri um desses capacitores, né, pra dar uma olhada. Não recomendo que se faça isso, porque ele é tóxico, né? Dentro dele tem produtos tóxicos, claro, né? Mas só como curiosidade pra gente ver, eu vou deixar. Eu não tenho vídeo, não fiz vídeo, mas eu tenho foto.
Eu vou deixar a foto aí pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Bom, vou começar aqui, antes da gente fazer comparações, qualquer outra coisa, né? É interessante a gente ver como que eram fixados os capacitores, né? Esse aqui, por exemplo, provavelmente era de um capacitor de uma fonte. Eu não lembro de qual televisão que é esse capacitor. Muitos aqui eu lembro de onde vieram, né? Mas esse aqui, por exemplo, eu não lembro. Mas você pode ver como que eles eram protegidos com... Alguns deles, né? Vinham protegidos com... É um papel, esse aqui é um papel, um papelão. E em cima disso aqui vinha uma presilha que fixava ele no chassi. Então ele ficava sempre embrulhado em um papel. Isso aqui era relativamente comum lá na época dos anos 60. Televisões valvuladas, né? Depois caiu em desuso, eles eram presos diretamente no chassi. Mas isso aqui é bem interessante. Isso aqui eu acho que eu vou até permanecer comigo. Que é um fato bem inusitado, ó, como esse capacitor já vazou, tá vendo? Também não é brincadeira não, esse capacitor aqui é da época de 60, da década de 60, com certeza. Finalzinho, né, mas é da década de 60. Esse aqui, ó, ele ainda tá com a presilha, tá vendo? Esse aqui é de uma Telefunken, uma TV Pal 661, que eu acabei desistindo de reparar essa televisão, que tava muito ruim a fonte. A caixa dela também tava em péssimo estado, eu acabei não fazendo reparo. Mas esse aqui era um capacitor da fonte dessa Telefunken. A marca, eu não sei que marca que é essa aqui, é alemã até, ó. Capacitor alemão. NSF. Interessante, né? Ele era preso no chassi da própria fonte, tinha um chassi onde ficava a fonte. E tinha vários deles, na verdade, né? Esse aqui é só um deles. Ele tem um invólucro de plástico em torno dele. Realmente eu não sei qual que é, por que ele tem esse invólucro. Se é só uma proteção. Aqui em cima ele tem um respiro, tá vendo? Porque provavelmente aquece, né? Ele fica trabalhando, ele deve aquecer. E aqui em cima tem uma espuminha, tá vendo? Eu não sei por que tem, não sei por que era assim essa configuração. Se alguém souber, inclusive, né? Por favor, deixem nos comentários, eu gostaria de saber. Essa aqui é uma outra Telefunken também. No caso, essa aqui era uma Telefunken minha que eu usava quando era criança. E ele também era preso num suporte no chassi da fonte. Em 1980, tem até a data desse capacitor. E acho que agora eu vou mostrar mais esse aqui ainda. Esse aqui não é um capacitor brasileiro, se eu não me engano. Deixa ele focalizar aqui. Aí é um capacitor eletrolítico. Esse aqui é de uma televisão General Electric. Arbame Mallory, indústria brasileira, tá escrito ali, ó. Capacitor eletrolítico, 120 micro por 200 volts. Bom, eu separei mais alguns capacitores aqui, né? Alguns eu não tenho capacitor exato, mas dá pra ter uma ideia. Esses daqui, ó, a maioria de fio Ford. Alguns são de televisões, mini televisões, agora eu não me recordo exatamente. Essas daqui devem ser tudo fio Ford, ó. Talvez essa aqui não, essa não. Mas ó, é tudo capacitor. Eles são mais ou menos do mesmo tamanho. Esse aqui é a indústria brasileira, Lorenzetti fabricou bastante dessa época aqui. É um capacitor de 2.500 por 35. Esse aqui é atual, ele é por 25, mas o de 35 ele não é muito maior. 2.200 por 25. Dá pra ter uma boa base da diferença de tamanho, como que foi, né? Como que evoluiu. Esse aqui, por exemplo, ele já é um pouquinho menor do que esses daqui, né? Vamos ver se a gente consegue ver a data dele. Esse aqui é um Siemens, né? Aqui, ó, 84. Esse aqui, ele é um pouco mais alto, mas ele é mais fino também, né? Esse aqui é de
Cadê? Não tem, né? Não tem. Acho que não tem data esse aqui. Esse daqui ficou Ford, deve ser aí da década de 80, comecinho de 80, 81. Esse aqui de quanto que era mesmo? 84, né? Um pouquinho mais novo aí. Esse aqui é da Lorenzetti, 83. Siemens, 84. 84 não, 78, perdão. Bem antigo, hein? As cores dos capacitores, eles não... depende só do fabricante, eles não tem a ver com alguma característica do capacitor, né? Eu, pelo menos, sempre tive essa dúvida quando eu tava começando. Por que tinha tantos capacitores de tantas cores, né? E tantos tamanhos. Na verdade, isso daqui não importa muito, não. A cor e o tamanho não importa. Eles podem até te dar um indício do que tipo de capacitor que é, né? Mas eles não necessariamente vão indicar alguma coisa a respeito disso. Bom, vamos olhar aqui. Esses daqui são de mini televisão. Esses são bem antigos. Esse aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó, 4.000 micro por 15 volts da El, né? 4.000 micros eu não vou ter, né? Nem existe mais dessa. A gente consegue de 4.700. Esse aqui, eu peguei aqui mais ou menos capacitores mais ou menos da mesma capacitância, ó. Esse aqui é de 5.000 por 20 volts. Só pra gente ter uma base, né? Esse aqui é igual. Eles já estão bem ruins, tá vendo? E pra ter uma base eu peguei esse capacitor aqui. Deixa eu ver de quanto que é. 4.700 por 25. Ele tá mais ou menos na média aqui, né? Mesmo sendo de capacitância mais alta que dois deles aqui, ó. Dá pra ver como são diferentes. Como mudou, né? Como evoluíram os capacitores, né? Muito interessante. Aqui só pra gente ter mais uma ideia, temos aqui alguns capacitores também de fonte. Esses aqui no caso são de 470. Acho que de fonte. Acredito que seja de fonte. Esse aqui é de 180, esse aqui é de 200. Eu não vou ter exatamente esse capacitor aí, mas só pra gente ter uma base, eles não mudam muito. Tem um de 470 aqui por 200. Inclusive é igual esse aqui. Tá uma boa diferença, ó. Bela diferença, né? Como diminuiu de tamanho, né? Que dá pra fazer aparelhos mais compactos. Esse aqui também é bem parecido, ó, 470 por 160. Ele é só um pouquinho menor. Esse aqui é um Rubicon. Ele é tensão um pouco menor, mas ó, já tem boa diferença. Qual que é a data disso aqui? Deixa eu ver se tem data. Não tem. Não vou ter esse aqui. Esse aqui é de 84. 83, mais ou menos da mesma época. Bom, esse aqui, só pra gente concluir aqui, é um 470 por 350 volts, né? Sanyo. Esse aqui é fonte. Esse aqui faz parte da fonte de televisão Sanyo. É muito comum usar esse tipo de capacitor aqui. Dessa capacitância, dessa tensão. Japão. E esse aqui é um novo, uma parecida, ele é metade na verdade da capacitância. Eu não tenho dessa capacitância aqui, mas ele não vai ser muito maior que isso aqui, não. Ele pode ser um pouco mais gordinho, um pouco mais alto mesmo. Pelo menos metade do tamanho ele vai ter. Bom, esses aqui já são capacitores mais parecidos com os atuais, né? São capacitores todos eletrolíticos, né? Você pode ver, fica bem interessante, porque cada um deles tem uma cor, né? O fabricante ele escolhe uma cor para fazer os capacitores, ou para chamar atenção, ou para ser reconhecido mais facilmente, né? Mas tem alguns que são bem clássicos, pelo menos para quem mexe com televisão antiga, né? Vai encontrar muitos desses capacitores vermelhos aqui. Esse aqui no caso não dá nem para saber que a indústria brasileira é feita no Brasil, mas não sei que 4.7 por 250, que fabricante que é esse não.
Tem alguns clássicos também, por exemplo, os branquinhos da Sanyo. A Sanyo fabricava esses capacitores branquinhos, inclusive que eles estragam. Pode ter certeza que eles estão estragados, né? Hoje em dia, esse da década de 80. Esse aqui, deixa eu ver se eu acho a data dele. Não tem. Mas esse aqui deve ser da década de 80 aí. Do começo até o final. Eles estragam bastante, né? Temos um verdinho aqui. Samsung, ó. Ó o símbolozinho antigo da Samsung aqui, ó. Eu não lembro o que é Samsung em tradução. Ah, é da década. Esse aqui é de 90. Não é tão antigo, não. Aqui, ó. Me fico forte, tem muito desses caras. Tem uns pretinhos, o que é Elna? Será? Será que eu acerto? Será que é Elna mesmo? Não, não é. É o Nippon. Sei lá, não vou conseguir ler isso aqui, é muito pequenininho. Eles são bem razoavelmente comuns. São razoavelmente comuns. Não vou arriscar dizer que eu não tenho certeza. Ó, tem um. Esse laranjinha aqui é mais difícil. Esse é Matsushi, tá? Não, não é não. Tava enfocado. Deu a impressão que era, mas não é não. É uma cópia, será, né? Acho que deve ser uma cópia. Não sei que marca que é essa desgraceira, não. Um Siemens laranjinha. Esse aqui é um capacitor de boa qualidade, né? É muito comum também. Felizmente, bastante comum. Esse é um chinesão. Bem atual, por sinal. Hoje em dia os capacitores geralmente são azuis ou pretos, né? Geralmente são azuisinhos ou pretos. São mais pra pretos, um Samsung antigo. 91. Estão mais pra capacitores pretos. Vamos pegar todos eles de uma vez. Ó, esses azuisinhos também eram bem comuns. Rubicon. Década de 80 eu acho muito desses capacitores. Esse aqui não vai ter data. 77. Esse aqui também deve ser a mesma coisa. Esse não tem marca, não. Esses verdinhos também, às vezes encontrava. Ah, é do mesmo daquele preto, ó. Nippon Chemicon. Nippon Chemicon. Isso aí, esse aqui também deve ser a mesma coisa. Os capacitores estão tudo fugindo aqui de mim. Fica aqui, gente. Ah, esse aqui é um log. Capacitor log. Putz, esse aqui é muito comum em Philco Ford. Se acha vários deles. Tem azul também deles. Tem azulzinho desses log. Capacitor de 1. Esse aqui não tem marca, não. Bom, tem uns outros capacitores aqui de papel, né? Papel e óleo. Patenteado. Esse aqui é de televisão, aquelas mini televisão, mas eu não vou lembrar qual televisão que é. Matsu Electric Japan. Esse aqui também é o mesmo estilão. Ponto 1. Isso aqui geralmente é usado em capacitor pra saída de horizontal. Ó, esse aqui já é bem mais antigo, ó, um capacitor Cobra. Esse também é bem clássico, né? Esse aqui era muito comum lá na época de 50, 40, eu encontrava. Esse Cobra, aquele Cherry, né? O Cherry, sei lá, não sei a pronúncia correta deles, me desculpem. Mas esse aqui é bem antigo também. Capacitorzinho bem antigo. Bom, tem uns capacitores aqui de óleo, né? Peguei uns capacitores de óleo e tem alguns outros misturados aqui também, mas é basicamente de óleo. Esse aqui é da Admiral. Capacitor da Admiral Siemens. Esses capacitores de óleo podem ser substituídos por de poliéster. Poliéster comum. Inclusive você pode ver, a capacitância deles sempre são baixas e tensões são altas. É o Minco. Esse aqui eu não sei de onde veio, não. É como nos capacitores eletrolíticos, né? Eles podem variar a cor de acordo com o fabricante. Às vezes o mesmo fabricante, no caso desse Cherry aqui, é extremamente comum nas televisões e eles têm várias cores.
Esse aqui é vermelho, esse aqui, ó, já é azulzinho. Também é TR de óleo. Tem verdinho, tem azul, tem várias cores. Pô, tem amarelo também. Eles ficam bonitos, né? Ficam bem bonitos, porque eles são brilhantes e eles colocam essa capinha plástica por cima colorida. Ficam bonitos, ficam bem bonitos. Mais alguns capacitores de óleo aqui. Esses capacitores de óleo geralmente tensão alta, né? Acima de 630 volts. Esse aqui é 750, tem de 1000, 1600, 2000. Eles dão muito problema. Depois todos esses tempos, né? Encontrar um desse aqui no circuito, obrigatoriamente tem que substituí-lo. Como eu falei, pode substituir por um de poliéster mesmo, né? E aqui tem alguns outros capacitores também eletrolíticos, mas um pouco mais antigos, né? Esse daqui é Siemens, esse aqui geralmente vem televisão valvulada, tem esses tipo de capacitor, né? Esse aqui não sei. Também. Ou então na época de transição, né? Lá no comecinho de 70 eu usava muito desses capacitores. Capacitor esse também pode ser encontrado em amplificadores. Eu achava bastante amplificadores. Mesmo em placas, né? Montado em placas. Porque geralmente isso aqui monta em ponte, né? Que você coloca ele no meio de duas pontes e coloca os terminais dele ligando as duas pontes. Então, ponte seria isso daqui, né? Ó. Isso aqui é uma ponte, tá vendo? Aí você coloca uma ponte de um lado, outra ponte do outro e coloca o capacitor fazendo ligação entre duas pontes. Aí você vai montando o circuitinho. Hoje em dia não se acha mais pontes assim. É que até consegue achar em alguns amplificadores, mas é bem raro. Antigamente era bem comum. Televisões valvuladas sempre usavam pontes, né? As mais antigas. Tem umas que não usam. Vou até mostrar aqui. Que não usam mais. Não usavam pontes, né? Que nem a Philips Stabilimatic. Ela usava placas. Mas é isso aí, ó. Laranjinha. Esse laranjinha, nunca tinha visto laranjinha. Tem vários tipos. Elna, né? Esse Elna é um capacitor clássico. Principalmente amplificadores. Muito com gradiente, tinha esses capacitores Elna. Esse aqui é bem característico de televisão valvulada. Philco usava muito desses capacitores. Bem característico. Você olha, você já lembra, né? Esse aqui é de uma General Electric, que quase quebrou a mesa. Capacitor, se não me engano, em inglês. British, é isso mesmo. British made. Inglês. Também já não aguenta mais, porque já tá muito antigo, já estufou. Nossa, o foco do celular resolveu trabalhar, hein? Ó, aqui tá muito ruim esse capacitor. Essa é uma televisão que eu tô mexendo, tá com o tubo zoado. Procurando outro tubo ainda pra ela, demora. Rosinha, Lorenzetti. Esse aqui é eletrolítico? Eu tenho minhas dúvidas, acho que não é não, acho que é de óleo. Enfim. Um Chemicon. Bem interessante, né? Vários modelinhos. Eu vou ver o que eu tenho mais. Acho que de capacitor eu não tenho mais nada. Bom, só findando os capacitores. Ó, aqui eu achei uns capacitores maiorzinho, ó, 20. É chinesão. Chinesão sem vergonha, mas é muito usado. Nunca tinha visto amarelo, geralmente eles são azulzinho escuro, né? Esse aqui é um Sanyo em bom estado. E um Sanyo em péssimo estado, ele dá uma olhada nisso aqui. Ó. Geralmente é isso que acontece com esses capacitores Sanyos. Vaza, perde a perna. Os famosos capacitores Rubicon azul, né? Isso aqui acha muito, inclusive em Sanyos. Esse tipo de capacitor aqui acha em Philco Ford. Tem uma pintinha marcando positivo. Tem o outro aqui. Eletrolítico, né? Esse aqui é metalizado, né? Alta frequência. Vai saber, né?
Bom, como que eu podia esquecer também dos capacitores zebrinha, né? Os tipos zebrinha, esse que não se usa mais, mas eles são capacitores de poliéster. Podem ser substituídos por capacitor de poliéster, né? E o código de cor deles é igual de resistor, né? Você usa o mesmo esse 475. E aqui tem esse aqui, os três primeiros é a capacitância, e aqui é tensão, tolerância. Eram bem bonitinhos, eles ficam bem bonitos no circuito, né? Fica bem interessante, mas não usa mais deles não. Laranja, laranja, laranja. Vermelho, vermelho, laranja. Antigamente eles eram bem comuns, capacitorzinhos de poliéster, né? Alguns outros capacitorzinhos de poliéster tem aqui, ó. Tem mais, tem vários tipos de capacitor de poliéster. Tem uns que são verdinho, igual esse aqui, só que verdinho. É só a cor que o fabricante utiliza, né? Bom, aqui tem uma ponte, tá vendo? Ponte de para montar o circuito. Aqui no caso são duas pontes separadas. Eu peguei ele porque tem uns capacitores aqui montados. Pode ser montado de terminal em terminal, claro, né? Esse aqui é um eletrolítico, também já tá bem estragado. Aqui é um resistor, vamos ver. Esse aqui é um capacitor, ó. Capacitor de papel, né? 400 volts. Apesar que o de óleo também não deixa de ser um capacitor de papel. Um capacitor de papel embebedecido em óleo. Pode ser em cera também, né? 160 volts. Bom, se tiver meio difícil de enxergar ele tem esse outro aqui também, ó. É o mesmo modelinho, só que maior. Esse é de 0.47 micro por 400 volts. Bem interessante, né? Verdinho. Eu acho que tem um capacitor de. Acho que esse aqui é um capacitor de tubo. Ó, capacitor de tubo. Às vezes a gente vê por aí, né? Os tipos de capacitores, a gente vê só, às vezes até só desenho. Mas eles existiram na realidade também, ó. É dois terminais isolados por um tubo geralmente cerâmico. Esse aqui já é um indutor. Acho que já é um indutor esse aqui. Tenho certeza não. Precisaria ver no esquema pra ter certeza, né? Bom, e por fim, tem uma placa aqui, uma sucatinha de uma Philips valvulada, ó. Montada, é valvulada, mas é montada toda em cima de placas, tá vendo? A gente conta vários tipos de capacitores. Mas o que eu queria mostrar é esse cara aqui, ó, também, ó. Também tipo zebrinha, esse modelo aqui é bem raro de se encontrar. É muito difícil. Mas ele fica bem, esteticamente fica bonito na placa, né? Bem bonitinho. Bom, de capacitores, gente, acho que é isso que eu tenho aqui, pelo menos. Bom, resistores vão dar uma passada mais rápida, né? Porque também, assim como os capacitores, tiveram muitos tipos. E eu não tenho muita coisa também em relação a resistores, né? Bom, aqui dá pra gente encontrar alguns modelinhos interessantes. Por exemplo, esses modelos verdes de resistor verde era muito comum nessa época. Aí da época dos valvulados, ou mesmo no comecinho das transistorizadas, você achava bastante. Eles geralmente tinham em fontes, né? Bastante potência, conseguiam dissipar bastante potência. Aqui no nosso caso eu tenho tem um capacitor, um resistorzinho laranja, tá vendo? Também tem desse mesmo modelinho aqui, assim, só que verde. Alguns deles vem escrito a potência no corpo deles, né? Aqui no caso acho que não, nesse daqui não tem. Se não vem escrito a potência, é só mesmo olhando no esquema. Aqui no caso tem esse resistor aqui mais marronzinho, né? Mas ele é, pra dizer a verdade, só vi nessa placa aqui. Esse aqui sofreu, hein? E tem alguns também de potência, às vezes você encontra em televisões antigas. Philco Ford tem desse tipo aqui, só que verde. Então eu acho que a potência é de 10 watts no caso, 10 ohms, 10 watts no Philco Ford, né? Verdinha. Mas esse aqui é um tipo de resistor de fio e é indutivo, tá vendo? Ele tem características indutivas. Bem interessante, resistor dá pra fazer até um... Aqui se encontra na internet aos montes, né? Os tipos de resistor.
É bem fácil achar. Eu queria também mostrar esse resistorzinho aqui, ó. Esse resistorzinho marronzinho de carvão, de massa carbônica, né? É muito comum antigamente. Era bem comuns. Antes de aparecer esses resistores mais novos, né? Esse resistorzinho aqui desse tipo aqui assim, ó. Esses daqui são mais novos, enquanto os aparelhos mais novos tem desses aqui aos montes. Antigamente eles usavam eram nessas aparências. Nessa aparência aqui. São resistores bem antigos. Então, pessoal, só finalizando aqui, antes dos semicondutores, vou mostrar aqui o resistor, mais um pouco de resistor, né? Esse aqui era os de 1/4, né? Antigos de 1/4. Esse aqui é um pouco mais, de potência um pouquinho maior, não sei de quanto, mas um pouquinho maior. Eles eram bem bonitinhos, né? Os pretinhos. Eles ficavam pretos com esses anéis, ficavam bem destacados. Agora já nos semicondutores, ó, eu tenho aqui comigo na mão esse retificador aqui, né? Esse aqui tinha muitos nas Philco Ford, aquelas Philco Ford pequenininha. Tem mais esses daqui também, ó, diodo redondo, bem diferente, né? Esse outro aqui é do mesmo modelo, vamos dizer assim, desse daqui, né? Ele também é retificador, só que aqui no caso ele já é redondinho. Esse aqui deve ser de 3 A, 400 volts talvez. Enfim. Aqui tem esse outro retificador também, ó. Esse aqui é mais antigo um pouco, eu acho que é os BY, BY126. Eles eram usados antes do 4007, 4001, né? Aquela família do 1N. BY126, tem o 127 também. Mas é bem curioso, né? Diodo vermelho. Tinha o símbolozinho aqui do diodo. É bem interessante, muito interessante. Se eu não me engano, tem verde desse mesmo modelo aqui, tem verde. Se eu não me engano. Eu não vou ter um aqui agora. Esse aqui era muito usado em TV valvulada, também tinha desses caras aí. Tem esse diodinho aqui, ó. É um diodinho de sinal. Acredito que é de germânio. Esse aqui é de germânio. É bem maior do que os atuais, né? Os atuais são menores, acho que eu não tenho aqui, ó. Eles seriam equivalentes a esse daqui, ó. Um N. Eu acho que esse aqui é o OA 95 ou 85. Que é de sinal, é equivalente a esses diodinhos de um N60, né? Talvez ele não seja 100% compatível por causa da corrente, precisa dar uma olhada lá, mas eles são bem próximos, né? Família bem próxima. Agora, agora partindo já mais por parte do transistor, né? Antigamente também tinha muito desses modelos aqui, ó. Esse aqui é um 2SA70. Ele tem 3 pernas, porque uma delas é ligada direto na carcaça aqui, que é uma blindagem, né? Pra fazer blindagem do transistor. É bem interessante isso aqui. Que você até encontra aí transistor blindado, né? Mas eles não têm um dos terminais propícios para isso, né? Esse aqui é um outro transistorzinho também, que nesse caso é um Matsushita 2SB175. Esse aqui eu acho que nem fabrica mais, nem existe mais. Tem um outro também parecido, só que ele é mais compridinho. É mais compridinho que esse aqui, ó. Mas são bem parecidos, né? E por fim, esse transistorzinho aqui, eu peguei ele porque ele é azul, né? Esse aqui é de uma Sanyo, televisão Sanyo. Antigamente ainda tinha, hoje em dia eu acho que não sei se ainda tem transistor colorido assim, né? Mas antigamente tinha azulzinho, tinha verde também. Podia encontrar transistor verde, hoje em dia acho que é mais preto. Até tá escrito aqui, ó, Sanyo. É do vertical da Sanyo. E o último modelinho legal que eu tenho aqui é esse aqui, ó. É um modelinho bem diferente, né? Esse aqui é de uma Philco, é o modelo do transistor Philco. Na década de 70, 60 encontrava muito desses
desse formato aqui de transistor, né? Hoje em dia hoje em dia já é tudo padronizado, né? Aqui nessa época aqui ainda tinha muito transistor específico para determinadas aplicações. Mas é bem interessante. É isso daí, esses são os componentes que eu tenho aqui comigo agora, né? Eu acho que deu pra fazer uma visão legal do que tipo de componentes que tinha antigamente, né? Claro, esses não são somente esses que tinha, mas esses são algumas sucatas interessantes que eu tenho aqui, né? A maioria desses componentes aqui deve estar até funcionando, mas não tão confiáveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho bem interessante, porque quando eu comecei com eletrônica, eu comecei mesmo por causa do que eu achava interessante, né? Os formatos dos componentes, dos resistores, o resistor cheio de corzinha, né? Isso é uma coisa que me chamava a atenção. Isso aí quando eu tinha meus 7, 8 anos, né? Aí depois eu fui tendo outros tipos de dúvidas. Por exemplo, por que tinha tantos componentes dentro de um rádio ou de uma televisão? Por que tinha aquele número? Não podia ter um a menos, por exemplo, né? Ou um a mais? Ou por que não podia fazer um rádio com um componente? Aí foi assim que eu comecei na eletrônica, né? Então, esse é o vídeo que eu queria mostrar. Espero que tenha sido interessante. Se vocês têm alguma coisa para complementar aí de informação dos componentes, fique à vontade aí no comentário, né? E eu vou interagindo conforme possível. E é isso aí, né, gente? Se possível, também falam como vocês começaram na eletrônica. Eu sei que a audiência aí do canal não é tão jovem, é mais ou menos aí da minha idade, o pessoal da minha idade. Mas digo aí, se vocês são curiosos em eletrônica, ou conhecem eletrônica, ou já trabalharam com eletrônica, acho que é uma discussão legal que dá pra gente fazer. E se vocês se lembram de algum outro componente aí que vocês trabalharam aí em épocas mais remotas aí que também foram marcantes, tá bom? Então valeu, pessoal, até o próximo vídeo. Até uma próxima, hein?